de compartilhar com seus amigos e de espalhar a palavra do Evangelho. Um beijo e até domingo. A paz, queridos. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre a parábola das 10 virgens. Isso está em Mateus capítulo 25. Então abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25, verso 1, que diz assim o texto. Meu tema é como manter o testemunho em meio a uma sociedade pós-moderna. Como manter o testemunho em meio a uma sociedade pós-moderna. Diz assim o texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a tua igreja. Fale conosco através desta palavra, desta parábola, e nos dê a vitória. Derrame o teu poder, conscientize-nos e edifique-nos, toda a tua igreja, para a glória e honra do teu nome. Eu peço que o Senhor venha encharcar o nosso coração com as verdades bíblicas e nos despertar, mediante uma parábola tão impactante e conscientizadora. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, como manter o testemunho nos dias atuais, dias difíceis que temos vivido? E você já percebeu que vivemos dias de muito relativismo. As coisas são desconstruídas. Gera diante disso uma insegurança para todos nós. Não há uma solidez. As indefinições surgem, a falta de absolutismo está marcando as nossas vidas. Nós não estamos diante de grandes verdades, diante de grandes narrativas. Tudo está sendo relativizado ao nosso entorno. E aí vivemos dias em que as pessoas se encontram sozinhas, no meio de multidões, inclusive. Apesar que estamos vivendo um isolamento social, há um aumento da população. Mas o sentimento solitário marca a vida de muitos. É que, até onde sei e conheço, os nossos pares, os nossos familiares estão cercados por pessoas. Mas há uma gama de gente que vive totalmente isolada. Vivemos dias de uma privacidade
sendo burlada pelas câmeras. Nós somos vigiados o tempo todo. Estou falando desta pós-modernidade com essa tecnologia. Qualquer coisa que aconteça, o que está ao lado, ele não intervém, ele não socorre, ele não interfere. Pelo contrário, ele fica filmando, ele fica distante. O mundo está assim, em várias esferas, e somos filmados, inclusive, sem percebermos que as câmeras estão ali no nosso entorno. Por conta das mídias sociais, o estilo de vida hoje é aparecer. Viver é aparecer. Tanto é que estamos neste canal. Somos, de certa forma, forçados a vir para a mídia, para estes canais. Claro, nosso universo é reduzido, não alcançamos muitos, mas perdeu-se o calor humano. Os nossos cultos estão distantes. Inclusive a presença de Deus, a densidade da unção do Senhor, a visitação do Espírito Santo ficou um pouco estranha. Às vezes nos sentimos distantes de Deus. Parece que a igreja sofreu um esfriamento espiritual por causa do isolamento social. Existem discursos de aumento da pecaminosidade, discursos falaciosos com relação ao perfil do ser humano, uma ética discursiva, porém não real, não verdadeira. Falo isso porque a liberdade está aumentando. Cada um faz a sua liberdade. E na esteira disso, a pecaminosidade. Pensamos a partir das categorias globais. O mundo dita regras e nós somos forçados a entrarmos nestas regras. E em todos os sentidos. Daí o perigo da nossa mocidade, por conta dos costumes, daí a insegurança das nossas crianças crescerem neste mundo ameaçado no aspecto moral. É a pós-modernidade. Consumismo é mais que consumo, é um estilo de vida. Gera essa falsidade de vida por conta do consumismo, galga o ter acima do ser, patrocinado pelo marketing existencial. Somos escravos desse sistema, é uma bolha, vai explodir. Parece que esses dias nós, inclusive, sofremos um retrocesso no aspecto do consumo. Esses dias também temos percebido a desigualdade. Poucos com muito, muitos com pouco, a injustiça social, e aí está a disputa dos sistemas, da queda de braço do capitalismo com o seu liberalismo econômico e os sistemas do comunismo e socialismo forçando para entrar nas nossas terras, no Brasil. Dias difíceis vivemos. O mundo está inóspito à educação. A educação, de forma generalizada, está cada vez mais superficial. Esse método virtual do ensino para as nossas crianças, para os jovens, ele perdeu qualidade. Parece que é interessante para a maioria, para as autoridades, para o interesse de poucos, de governantes, o culto à ignorância. Então as pessoas vão ficando superficiais, cada vez mais se lê menos, cada vez mais se interessa menos por informação. Eu estou falando
grande casta de gente que vive e está preocupado em comer. Entendo as prioridades. Não dá tempo de estudar. E o estudo hoje é pelo virtual, o que perde potência, a não ser para os autodidatas, que eles estudam por si só. Mas perceba que há um comprometimento em várias esferas. E aí também a falência familiar. Hoje é admitido mais de 72 tipos de pessoas. Na minha época era só homem e mulher. Época de criança, de jovenzinho, de adolescente. Então a ética está falida, a moral está falindo. E o adoecimento generalizado das emoções. Muitos têm adoecido. Então são sinais proféticos dos últimos dias. Eu não consigo balizar bem em que parte estamos vivendo com precisão, porque isso foge ao nosso controle, isso está no controle de Deus. Mas eu estou falando que pós-modernidade é um pé na escatologia, por conta dos sinais que já temos visto e por conta dos sinais proféticos. Se não, observem os irmãos. Mateus 24, verso 6, conflitos geopolíticos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustais, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Na análise escatológica, século XX, marcado por 2 guerras mundiais e várias outras pontuais. É um século escatológico e que nos coloca com um pé nos finais dos tempos e mais um sinal dos finais dos tempos. Catástrofes naturais, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Estamos vivendo isso. O ódio generalizado. A gente vê cada atrocidade, cada maldade do ser humano, coisas absurdas. É criança morrendo, é gente sendo assassinada, torturas de animais. No aspecto sexual são abusos, pedofilias, tipos e formas de sexo entre as pessoas que escandalizam, são brutais. Nós não conseguimos conceber certos pecados, certas informações. Então, o ódio está aí, no nosso cerco reduzido, inclusive no âmbito familiar. Mateus 10, 21 fala que um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho, filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Chegamos neste tempo. Tempos difíceis, perseguição gratuita por causa do nome de Jesus. Nós já observamos uma conspiração, perseguição ainda disfarçada, ideológica contra a igreja. Se você frequentar um ou outro museu, você vai ver uma ira, uma perseguição gratuita às igrejas, a Cristo Jesus. Jesus está sendo perseguido ideologicamente. Nós não vivemos num país de perseguição religiosa, mas há países aí que matam cristãos, ainda existem lugares assim. E Jesus declarou isso em Mateus 24, verso 9, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Chegamos. Maldade galopante, multiplicação do pecado, da iniquidade. O amor de muitos esfriará, uma insensibilidade absurda. Aumentos das heresias, dos falsos profetas.
Mateus 24 fala isso também. Sinais, prodígios, para enganar os escolhidos. Uma espiritualidade consumista, materialista, imperialista, carnal, de consumo, de um Jesus totalmente refém do sistema a qual estou ditando aqui, falando. Então são sinais dos últimos dias, são tempos difíceis. Nós temos que pôr nosso termômetro profético nisso tudo e percebermos esse clima. Então, como manter um testemunho com um clima desse? E aí nós caímos, então, nesta parábola, nessa história. Depois que Jesus descortinou Mateus 24, ele, então, dita esta parábola, se conta, é uma alegoria, para falar verdades espirituais, a partir de situações concretas na vida. Esta era a função da parábola. Então eu quero pensar com os irmãos, com base nesta parábola e com esse pano de fundo que citei, que nós temos que manter a consciência da verdade em dias assim. Eu chamo a tua atenção para você se manter na verdade escatológica, profética de Jesus, através de um conto desse. E esse conto fala que um casamento está para acontecer, que um evento maior nos espera. Casamento é assim, diz aqui, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, costume da época, provavelmente eram damas de honra, que fariam parte da liturgia e do cerimonial de enlace matrimonial. Então, 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar com o noivo. É um momento de expectativa. Mantendo a consciência da verdade, desse clima, do que está acontecendo e o que irá acontecer, num aspecto escatológico, nós temos que ficar atentos, com uma certa ânsia saudável, e não nos alienarmos a este clima, sem expectativa de que algo irá acontecer. Estamos envolvidos, fazemos parte do mundo, mais que isso, somos cidadãos do reino dos céus, a qual Jesus dita aqui, o reino dos céus é semelhante. Então nós participaremos de um casamento, estamos envolvidos neste clima de enlace, já temos uma aliança, essa aliança será concretizada. Não fique fora, não se furte deste acontecimento, não deixe de ter uma ansiedade saudável para essa grande concretude. Você foi chamado, nós fazemos parte destas damas, destas virgens de honra. Estamos envolvidos em unidade, Deus conta conosco no aspecto espiritual, somos esses cidadãos do reino, então temos que manter esta consciência e expectativa deste grande encontro, de que algo maior irá acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que quero que você pense, através desta parábola, é no teu posicionamento. Que decisão você irá tomar? Que lado você está? Eram 10 as damas de honra. 5 dentre delas, diz aqui o verso 2, dentre elas eram nécias e 5 prudentes. 5 eram loucas e 5 eram disciplinadas, prudentes. São 10 as virgens, 10 damas de honra, a semelhança entre elas, assim como há semelhança entre os seres humanos, entre as tribos, entre as nações. Há pouca diferença. Quando nós passamos a régua no mundo inteiro, nós vamos ver muita semelhança entre todas as nações da terra.
Então, diz aqui o texto que elas eram vestidas, estavam no mesmo ambiente, foram selecionadas, chamadas, elas eram virgens, tinham lâmpadas, estavam aparentemente cumprindo os critérios, com os caracteres necessários para aquela liturgia, para aquele pacto, para aquela aliança, sabiam o que deveria acontecer, o que fariam, elas saem ao encontro, a comparação e as semelhanças são grandes. Mas observe no verso 3 e 4, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo para aquele momento litúrgico. E o verso 4 diz, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite, combustível para acender aquelas lamparinas. Então, em síntese, 5 tinham colocado azeite e as outras 5 estavam sem azeite. Que lado você está? Há de haver uma decisão. Que postura você quer tomar com este pano de fundo de pós-modernidade? Aparentemente, o ser humano é igual ao outro. Aparentemente, nós somos normais. Aparentemente, pouca diferenciação. Aparentemente, todos nós estamos nivelados. Mas esta parábola, acerca dos finais dos tempos, gera seletividade. Ela fala de diferenciação, características opostas. Então, Jesus está se referindo a uma postura, a um posicionamento, a uma decisão. Por certo, ele engloba aqui os israelitas. Então, existem israelitas convertidos? Sim, claro que existem. Existem israelitas ortodoxos, porém apóstatas? Sim, também. Existem religiosos denominacionais envolvidos, sim, mas existem religiosos desigrejados, não envolvidos. Existem evangélicos cristãos convertidos, sim, existem, mas existem evangélicos nominais que se autorrotulam, simplesmente. Existe uma igreja militante, mas existe uma igreja auditório. Existe o corpo de Cristo, mas existem membros no corpo simplesmente institucional. É o caso desta parábola. 10 comprometidas, envolvidas, mas 5 estavam com a decisão correta, com a postura correta. Eu estou falando isso porque o Novo Testamento traça uma separação. A separação é nítida desde o início da fala de Jesus. Ele comenta em Mateus 22,14, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E esta comparação e esta separação é o próprio Senhor quem fará, mas da nossa parte cabe isso. Que lado você está? Aonde estão os teus pés? Que banda você permanecerá? E temos, em terceiro ponto, que alimentar a nossa esperança escatológica, esperança da promessa da volta do Senhor. Por quê? Porque no verso 5, nesta parábola, diz que tardando o noivo. Isso se refere, faz alusão ao retorno de Jesus, à volta de Jesus. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Parece que há um entorpecimento, inclusive na igreja. Parece que esses 4 meses de isolamento geraram uma injeção, uma anestesia, uma desaceleração em todos nós. Uma sensação de um encanto.
de um conto espiritual, um quê de distanciamento, de alienação. Eu tenho a impressão que para alguns, e por conta do isolamento, do clima escatológico, pós-moderno, a gente está tomado de sono, da indolência, da distração, da preguiça, um peso por conta do conflito espiritual que estamos vivendo. É isso, irmãos. Parece que esse negócio de evangelho, de igreja, de Jesus, de arrebatamento da igreja, fica cada vez mais longe e distante das nossas realidades. Jesus está demorando para voltar, no aspecto humano. E Pedro decifrou isso. Onde está a promessa da sua vinda? Na sua segunda carta, capítulo 3, verso 4. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Só estão piorando. E a gente acreditando em algo inócuo, vazio, sem muito sentido, significado. Verso 9, mas Pedro falou, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, é tardando o noivo. Parece que não vai acontecer. E ele fala, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus previu também esse desânimo e desinteresse, fazendo analogia ao dilúvio. No próprio capítulo 24 de Mateus, verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. É vida que segue. É vida na engrenagem da rotina. É vida colocada numa agenda pós-moderna. É vida de distrações. É vida com pouca espiritualidade. É vida sem grandes impactos espirituais. É vida horizontalizada somente nos valores das agendas mundiais. Vamos casar, vamos comer. É vida com base nas necessidades básicas. É comida, é bebida, vamos satisfazer, vamos tocar o barco, vamos viver. Vida leva eu. E Jesus falou que esse entorpecimento geraria uma insensibilidade, uma cegueira. Não perceberam, diz o texto, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, esse texto de Mateus 24 fala desse trecho da parábola. E tardando o noivo, eu ouço da volta de Jesus há décadas e Jesus não voltou. Então, vamos dormir, vamos adormecer, vamos nos distrair, vamos comer, vamos nos envolver com as coisas da terra, vamos casar, vamos nos dar em casamento, vamos viver para pagar boletos, vamos viver só com os valores desta terra. Mas a parábola diz no verso 6,
Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Não perca a esperança, meu irmão. Esperança escatológica, esperança da promessa divina. Você sabe que você vive aqui como peregrino. Você foi emprestado para esta terra para cumprir um propósito e missão de Deus, e não o teu propósito e missão. O teu vem na esteira do propósito de Deus. Eu quero dizer que as promessas do Senhor são inevitáveis, elas acontecerão. Mantenha viva a tua esperança, desperte do sono, do desinteresse das coisas espirituais. Receba da parte do Senhor essa vontade de acreditar através da palavra revelada. Então, é o estado de alerta que é necessário e tem que ser constante. Em quarto ponto, eu digo para você: tenha reservas para a volta de Jesus. Não se esvazie por completo em fé, em ânimo, em espiritualidade, em obediência. Não! Tenha reservas necessárias para a volta de Jesus. Diz o verso 7, então se levantaram todas aquelas virgens, depois que ouviram que o noivo estava retornando, e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Jesus voltará. É o grande acontecimento da terra, da face da terra. E você tem observado os sinais. Para esse encontro você tem que ter reservas. Você tem que estar minimamente preparado. Não estou falando de perfeição absoluta, eu estou falando de fé. Eu estou falando de confiança. Eu estou falando de aliança com Ele. Eu estou falando de um coração adorador. Eu estou falando de uma têmpera voltada ao arrependimento. Eu estou falando de atos de justiça. Eu estou falando de frutos dignos do caráter cristão. Eu estou falando, querido, de uma vida quebrantada. Eu estou falando de sede e fome da palavra de Deus. Eu estou falando de esperança, a que você não engavete ela. Eu estou falando de perseverança. Tenha a tua ética cristã, tenha a tua moral, tenha o teu ato de justiça, tenha o teu perfil como cristão. Tudo isso é pessoal. Nós não pegaremos carona na fé do outro, na salvação do outro. Não, tudo isso é individual, intransferível. As prudentes disseram: não, para que não nos falte a nós e a vós outra. Ide antes aos que vendem e comprai. Então a salvação é individual. Pai não salva filho, filho não salva irmão, irmão não salva vizinho, vizinho não salva primo. A salvação é individual e nós já estamos respirando este clima escatológico. Tenha reservas, não desvie, não se torne um alienado de Deus, um distante. O estado que temos que viver hoje é de alerta, porque estamos esperando o noivo. Esta parábola vai falar disso, e nós somos aqui qualificados e nivelados como as virgens. Novamente, Jesus, conforme falei, passa um corte entre os que são e os que não são, entre luz e trevas, entre aqueles que obedecem e os que não obedecem. Não há uma mediação, um intermédio, um em cima do muro, não há isso. Ou estamos de um lado ou de outro, de uma banda ou de outra.
Então, em quinto ponto aqui que eu coloco, queridos, nesse texto, discirna a graça de Deus. O momento é hoje. Hoje é o tempo que Deus dispensa para todos nós, para que nos enchamos da presença dEle, da graça dEle, do amor dEle. O momento é hoje. Aqui tenhamos reservas espirituais para o grande encontro, porque o encontro também pode ser individual e pessoal. Se formos ceifados antes desse grande encontro, há de se ter essa tua tendência e vontade. Então diz aqui o texto: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outra, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Assim como fechou a porta da arca, diz o texto, que Deus é que fechou por fora. Mais tarde chegaram as nécias, as loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos. Você tem que discernir o tempo da graça. É hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje. Não pense como louca, como louco: eu vou curtir a vida, eu vou fazer a minha agenda, eu vou ganhar isso, aquilo, eu vou buscar os meus próprios interesses, eu vou satisfazer a minha carne, eu vou conquistar os meus propósitos e objetivos, eu vou casar, eu vou comer, eu vou ter aventuras na vida. E depois, quem pensa assim não está discernindo. Há um clima de urgência no chamado de Deus. O apóstolo João já declarou: filhinhos, já é a última hora, é a última hora. O chamado ao discipulado é hoje. O discípulo, ele obedece, o discípulo, ele observa onde está o mestre, o discípulo, ele absorve o ensino do seu superior, o discípulo simplesmente, ele copia o modelo. Eu estou falando, queridos, que quando nós discernimos a graça, o tempo da graça, nós nos mantemos em renúncia como discípulos, abrimos mão da nossa vida, dos nossos caprichos, das nossas agendas, dos condicionamentos da nossa carne. A gente opta pelas coisas de Deus, sem pensar que estamos fazendo favor para Deus. Pelo contrário, não estamos fazendo favor coisa nenhuma. Quem responde assim, responde em gratidão, em adoração, em amor. Essa é a resposta do discípulo. A gente abre mão dos nossos direitos em prol de uma causa maior. Perfil do discípulo. A gente representa porque somos embaixadores. A gente faz a vontade daquele que nos arregimentou. Ou seja, Mateus 11:12, o reino dos céus é tomado com esforço, discernindo a graça não exclui o esforço pessoal. Então temos que batalhar hoje, buscar a Deus hoje, para que tenhamos reservas necessárias, esse azeite, essa unção, essa presença, esse amor, essa fé. Porque o dia mau virá e Satanás quer nos pegar no contrapé. Eu estou observando soldados desistindo, soldados tombando no fronte da batalha. Eu estou observando cristãos abandonando depois de décadas a vida cristã. Eu estou me deparando com discursos de gente que está abandonando a fé no momento crucial, sem discernir a graça, sem respirar o clima escatológico, sem se manter com reservas espirituais na presença do Senhor. Estou querendo dizer que será tarde demais amanhã, conforme a parábola.
Verso 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos. Sexto ponto é esse: vigilância é um fator, um elemento essencial para o clima escatológico, porque ele vai responder: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As nossas decisões cotidianas resultarão em destino eterno. As nossas atitudes diárias serão concluídas com uma eternidade diante de Deus ou longe de Deus. Os nossos comportamentos nos colocarão ou não no banco dos réus, no juízo final. A nossa fé interna ou externa, prática, ela irá nos absolver ou nos condenar. Vigilância, queridos, estado de alerta aos movimentos de Deus, atenção total à voz do Senhor. Paulo havia falado a Timóteo nos últimos dias. Os comichões nos ouvidos tomariam conta de muita gente. E aquela coceira, aquela irritação, e aquele incômodo em que você perde a verdadeira voz, o verdadeiro tom das coisas, o discurso mais importante, e a gente fica distraído com a perturbação que nos visita. Então a vigilância implica em você dar voz e crédito às profecias de Deus, para que você não fique fora deste chamado. Estamos vivendo tempos de afunilamento. Haverá um grande encontro. Nós não podemos, queridos, abandonar o barco agora. Como disse o corinho, com Cristo no barco é que vai tudo bem. É com Cristo no barco, mantenha-se no barco. Jesus não pula na água. Quem pula somos nós. Então, à meia-noite, o noivo virá, e esse à meia-noite eu não sei quando é. Eu estou falando do arrebatamento da igreja, queridos. E do ponto de vista profético, o relógio mundial, que é escatológico, faltam 5 minutos para meia-noite. Você está entendendo a analogia? Conforme os sinais que eu já discorri na introdução. Clima mundial geopolítico, situação humanitária, fome, pestes, terremotos em vários lugares. Você não está enxergando isso? Perseguição religiosa ao cristianismo. Os conflitos relacionais. Muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, seremos odiados. O escalonamento das heresias, enganarão a muitos falsos profetas. A apostasia mundial, queridos, o amor esfriará. Por isso que estamos pregando o evangelho. Esse evangelho tem que chegar a todo mundo, Mateus 24:14. E esse clima de controle mundial
esse mecanismo de controle mundial. Abra os olhos para isso. Essas mudanças do eixo econômico, da forma de governo, do sistema, esse controle mundial, mudança de moeda, tudo isso está sendo ventilado para que haja um controle mundial. É uma faceta do anticristo. E no aspecto mais religioso, diz Jesus em Mateus 24, que ele terá que se assentar no lugar santo. E esse lugar santo já está sendo preparado na construção de um novo templo. Primeiro templo, 950, com Salomão. Segundo templo, na época de Ageu, em 520 a.C. E o terceiro templo está sendo erigido. Todo o material já está pronto. Por quê? Porque o anticristo tem que se assentar no lugar santo para que os judeus reconheçam. Eu estou falando de Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Está sinalizando que o anticristo terá que sentar lá, no terceiro templo. Os judeus reconhecendo o seu messianismo e, consequentemente, o clima escatológico estará todo descortinado. Isso faz alusão a Daniel capítulo 9, verso 24. E aí vai. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia, a qual eu estou falando. Não exprime, irmão. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. Diz que o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Você sabe da linha política econômica que quer nos castrar, nos prender, nos amordaçar. E essa linha que vem para gerar controle, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Clima de heresias, de falsos profetas. Essa pressão está grande. É que nós não temos ideia. Mas percebam aí os grandes líderes mundiais sinalizando, falando, citando inclusive o nome escatológico da besta. Europa consciente disso, muito consciente. A Ásia, com a sua China, Estados Unidos fazendo contraponto, e nós, neste meio, tentando sobreviver como país do terceiro mundo. E ameaças econômicas e políticas sobre nós. Há uma insegurança no ar, um aspecto político. Claro que há. Abra os teus olhos e perceba. Então isso tudo é a pavimentação para a meia-noite, para o retorno do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. Jesus falou que voltaria. Eu quero que você fique em estado de alerta, meu irmão. Igreja Batista Central em Vila Maria. Abra o teu olho. Abram os teus olhos. Que a gente busque ao Senhor. Mais que nunca. Quem é santo se santifique mais. Quem é justo faça mais justiça. Mais que nunca. Tome a tua posição. Jesus declarou que voltaria. É a ansiedade de um casamento. Na expectativa, você já participou de uma liturgia, de um cerimonial. Na véspera, no dia, os aparatos, os preparos, os adornos, a ida para o templo.
a chegada na igreja, a expectativa do casamento em si, o noivo chegando primeiro, a noiva vindo depois, ou simultaneamente, a igreja se colocando em pé, é o ápice, é o clímax. Nós estamos caminhando para esse clímax. Jesus falou para Caifás, Mateus 26, 64, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. O anseio da volta de Jesus, declarou João 14:3. Virei outra vez, disse ele, quando os apóstolos estavam meio deprimidos, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Atos, com o corpo ressurreto, os discípulos questionando, ele declarou, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Jesus, dentro em breve, voltará, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo falou em Coríntios, nós ouviremos a última trombeta, fazendo alusão a essa parábola das 10 virgens, a este casamento, ao retorno do noivo, que nós não sabemos quando é. Capítulo 15, verso 51, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, digo, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Meu irmão, por mais absurdo ou distante que isto seja ou aconteça, eu creio no arrebatamento da igreja. Tessalonicenses 4,16, que diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor voltará de forma inesperada. Mateus 24:36, aquele dia e hora ninguém sabe, inesperadamente, diz o verso 40, será levado um e deixado outro, será levada uma e deixada outra. Verso 42, vigiais, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Verso 44 fala assim, o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe. Jesus voltará de forma inesperada, de forma individual, conforme a parábola das 10 virgens, para todos. Porém, pessoal, as prudentes somente serão arrebatadas, de forma física, semelhante à parábola, como um casamento. Casamento não é virtual, é real, de forma visível. Verso 10 da parábola que nós lemos falou, chegou o esposo, ele está aí, é visível. Porém, se é pessoal, é excludente. As loucas ficarão de fora e haverá um julgamento. Verso 12, e ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. É a seletividade, é o julgamento. Mas para nós, quero crer, e creio, será triunfante. 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 O Senhor voltará, nos levará, nos arrebatará. É claro que esse tema suscita dúvidas, pede uma cronologia e clama por mais detalhes. Mas minha conclusão final é o verso 13 da parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Meu irmão, você chegou até aqui. Nós vamos até o final agora. Mantenha o teu testemunho com fé. Mantenha o teu testemunho com vigilância. Mantenha o teu testemunho com operosidade.
Mantenha o teu testemunho com expectativa, com consciência, com reservas, com o teu esforço. Mantenha o teu testemunho nesse quadro a qual estamos vivendo. Eu quero orar por todos nós. Senhor, em nome de Jesus, nos dê graça, nos mantenha em pé. A tua palavra diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Nos livre deste banco dos réus, condenatório. Que sejamos semelhantes a estas virgens, moças prudentes, com reservas de fé, de Bíblia, do senhorio de Cristo, da consciência do Senhor, com reservas da prática cristã, da obediência, da justiça, do reino. Mantenha-nos em pé, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos desta condenação. Prepara-nos para este grande casamento. Gera expectativa no nosso coração. Coloca-nos em vigilância constante, que possamos discernir a graça. O momento é esse, de consciência, de conversão, de arrependimento constantes. Mantenha-nos, ó Pai, nesta fé, nesta prática. Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, de todo mal. Em nome do Senhor, guarda a tua igreja, adorna a tua igreja, sustenta a tua igreja, a que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja, para que possamos avançar, propagando este evangelho, em nome de Jesus. Livra-nos da apostasia, do sono da indolência, do torpor da nossa fé, da nossa mente, das nossas emoções. Desperta-nos, ó Pai, desperte quem está dormindo, coloque em pé, que haja poder de decisão para todos nós, a estarmos do lado certo, da banda do reino dos céus, do reino da luz, fechados com o Senhor, como noiva adornada, a nos encontrarmos com o Senhor, que é o noivo, o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, o Messias, o desejado de todas as nações. Deus, leva-nos para este casamento, para estas núpcias, para estas bodas escatológicas. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o convencimento do Espírito Santo reine pelo poder da palavra no teu e no meu coração, diariamente, em nome de Jesus. Boa semana.